Sejam todos bem-vindos ao Made in Paraná, histórias que movem a nossa economia. Junto comigo hoje, Eduardo Bequim, nosso apresentador também e anfitrião desse podcast, onde nós procuramos discutir, debater e conhecer as melhores histórias que fazem o Paraná um estado que cresce a níveis nunca vistos antes no nosso Brasil. Recebemos hoje, para contar um pouco da sua história, Leonardo Petrelli, um dos grandes homens da indústria da comunicação do nosso estado. Muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Juliano. Obrigado, Bequim. Prazer enorme aqui estar conosco, aqui com vocês, dividindo um pouco desse nosso novo projeto, né, que é o Made in Paraná. Perfeito. Leonardo, gostaria que você começasse contando para a nossa audiência e colaborando conosco aqui um pouco da ideia e do conceito, né, que surgiu da tua criatividade de contar um pouco mais sobre a história de quem de fato tem trabalhado pelo Paraná e pelos paranaenses. Me conta um pouco mais como surgiu isso. Olha, basicamente, o nosso DNA, né, a razão do surgimento do Grupo RIC e do seu crescimento é exatamente entender que o Grupo RIC tem uma grande missão de gerar desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Esse é o nosso grande projeto, né? E para gerar isso, a gente precisa ser o fomentador da criação dos ecossistemas que podem promover isso. E nada mais adequado a esse projeto do que gerar, e aqui que nós estamos fazendo, um ecossistema com as forças, né, que podem impulsionar a indústria do Paraná. Então, o Made in Paraná é um instrumento de comunicação, de difusão, de divulgação, de todos os, na verdade, de todas as necessidades e de todos os stakeholders que fazem parte dessa cadeia que compõe a indústria do Paraná. A indústria da comunicação, que eu faço parte, ela é uma indústria que também é um ecossistema. Nós aqui, como indústria, temos vários veículos. Temos televisão, temos rádio, temos impresso, temos redes sociais, que são as vias que nós criamos constantemente para transmitir, né, o nosso conteúdo para a nossa audiência, né, fomentando desenvolvimento econômico e social. A criação do Made in Paraná, através, né, do nosso paraninfo, do nosso anfitrião, que é o Bequim, que é um grande agregador da indústria do Paraná, e também com o apoio seu, né, que é um grande conhecedor da economia, um jornalista que tem uma relação muito importante, uma visão muito ampla, né, do que é o ecossistema indústria, é exatamente através desta parceria e fazendo com que ela receba convidados que possam abordar as suas experiências, que a gente vai transmitir para o Paraná. Não só aquilo que já aconteceu, né, para que virem exemplos para outros, e sobretudo para a população, porque aí é uma das grandes dores que nós, como comunicação, queremos preencher, é aproximar esses setores, seja o agro, seja o da indústria, seja do mercado imobiliário, como nós já temos também, né, e tantos outros que estão um pouco, a área pública, né, que estão um pouco afastados da população, para que a população entenda a importância que cada um desses setores tem na mesa e no dia a dia. A indústria é um setor que não está necessariamente sendo impactado ou impactando o consumidor, né, no dia a dia. Não é por exemplo, a indústria pouco anuncia, pouco se divulga, pouco conta a sua história. E é importante que a população paranaense hoje entenda a importância que tem a indústria para o fim do seu dia a dia de consumo. E é só através dessa criação de ecossistema, de fazer com que fazer com que o Bequim tragam essas marcas para que sejam contadas essas histórias. E que, sobretudo, também a gente use, essa é a fortaleza de uma indústria da comunicação, que use esses instrumentos para forçar, para trabalhar, para romper os obstáculos que a própria indústria tem. Então, discussões importantes, né? Logística, tributos, cadeia, uma série de coisas que são entraves, às vezes, dessa indústria para se desenvolver cada vez mais. Concorrência, né? Mercado exterior, tudo isso para que a gente use o palco, o balcão do Grupo RIC, né, como um grande aliado dessa estrutura. Então, eu estou fazendo, me sinto muito à vontade de dizer que eu estou fazendo o que eu gosto, né? O Grupo RIC, ele é um instrumento que precisa estar sempre fomentando a integração. Então, aqui estamos criando, né, uma plataforma
que possa ser uma plataforma de integração dos vários stakeholders que compõem a indústria, para criar uma bandeira, né, para que através daqui a gente possa ajudar a indústria cada vez mais a crescer. Tem 3 coisas que eu acho muito legal que o Leonardo falou. Primeiro, a gente trazer a indústria que pouco aparece. Quando você fala a indústria da comunicação, no governo tem se falado muito a indústria do turismo, a indústria do comércio, que, querendo ou não, é uma indústria, é um ecossistema que tem que ser mostrado o que está por trás e tudo mais. Segundo é fazer o que gosta. Então, eu quero já começar agradecendo, Leonardo, por abraçar esse projeto, que é um projeto legal, que é um projeto que eu me sinto à vontade de trazer industriais, trazer pessoas que estão empreendendo nesse estado maravilhoso e mostrando as oportunidades, porque eu acho que muitos, quando eles vão vir falar aqui, eles vão apresentar oportunidades. Então, a pessoa que está ouvindo a gente, que vai estar assistindo, vai estar entendendo que existe oportunidade em todas as histórias e podendo se espelhar em exemplos. Exato. Assim, hoje nós não temos mais barreira de comunicação. Então, um instrumento como esse que nós estamos fazendo aqui é também importante, e o Becquim é um entusiasta, é um inspirador, é a pessoa que, né, nos trouxe, né, a consolidação dessa ideia, porque ele é a pessoa que está próxima da indústria já instalada e a indústria que vai ser instalada aqui, né, para que a gente possa contar essas histórias e que essas histórias, primeiro, contaminem, né, gerações futuras e contaminem outros estados e outros países. Porque através da mídia de streaming, a mídia digital, esse podcast pode contaminar, de repente, um empresário no Canadá ou na Austrália que queira eventualmente, com as características que tem o Paraná, como o próprio Becquim falou, né, um celeiro maravilhoso da indústria, do agronegócio e de tudo mais, um estado que está crescendo muito acima do que o país está crescendo, né, fruto de visão e desenvolvimento da equipe desse governador, que é um jovem, né, empreendedor. Eu vejo ele como um empreendedor da área pública, né, e que realmente esses exemplos sirvam de exemplo de divulgação do que se faz aqui no estado e que também possa continuar trazendo investimentos. Então, é aquilo que você falou, a indústria da comunicação, nós fazemos isso em outros setores também, né? A gente faz isso no setor de serviços, a gente faz isso no setor do agro. O agro, por exemplo, é um instrumento fortíssimo que a gente tem o RIC Rural ou o Hub Rural, que é uma série de iniciativas compostas de prêmios, de eventos, né, de feiras e de programas de televisão e rádio, que esse ecossistema todo trabalha para o agro, para divulgar, para lutar contra as suas bandeiras. Né? Veja o exemplo que nós fizemos, fruto, né, de uma discussão que a gente teve com o próprio governo do estado, ajudando o agro a se comunicar com o governo, para a gente buscar o melhor modelo logístico do Paraná. Né? E a indústria tem suas necessidades, quer ser ouvida, e eu acho que aqui é um campo maravilhoso, democrático, transparente, não temos bandeira, né? Nós não somos a favor disso ou daquilo, nós somos a favor do desenvolvimento do Estado. E aí acho que com certeza esse palco aqui será um palco de grandes discussões através do seu talento e através do apoio do nosso Becquim. Muito interessante quando você traz essa possibilidade de outros atores, outros países perceberem o Paraná através desse nosso papo aqui. Me lembrou muito do Tolstói, que ele fala, se queres ser global, pinta a tua aldeia, né? Então, o que a gente tem de mais rico é o que a gente tem perto, e se a gente valorizar, levar da maneira correta, né, de fato, sair um pouco daquele complexo de inferioridade, mostrar os nossos talentos e o que a gente tem de melhor, a gente pode de fato alcançar isso. Mas, Leonardo, você acompanha, a partir da indústria da comunicação, o desenvolvimento da indústria e do estado do Paraná. O Grupo RIC tem 38 anos, quase 4 décadas, você acompanha tudo isso. Você percebe um estágio de amadurecimento agora dessa multiplicidade, desse ecossistema industrial do Paraná, para de fato conseguir se colocar globalmente dentro do cenário nacional, ter esse protagonismo maior, inclusive pela integração que a comunicação proporciona? Eu não tenho dúvida, eu acho que, lógico que nós podíamos falar aí, e é um mérito tremendo do próprio governador atual, mas é também uma escalada, nós somos privilegiados, né, de termos sido ao longo, pelo menos no meu tempo empresarial de últimos 40, 50 anos, sermos governados por maioria de governantes que pensavam no empreendedorismo, queriam fazer do Paraná, né, um celeiro não só de agro, de empreendedorismo, né, de contaminar toda a nossa sociedade em buscar sempre um estado melhor, mais pungente. Então, eu acho que nós estamos num ambiente muito bom. E hoje, mais do que nunca, estamos colhendo fruto disso.
né? Um ambiente muito bom político, empresarial, né? E dos setores, da indústria, do agro, de muita integração. Cada um, e é importante dizer aqui, nós como indústria de comunicação, devemos respeitar seus pontos de vista, né? A indústria tem a dor dela, com certeza são alguns conflitos que tem, e o empresário sempre buscando, né, uma diminuição dos seus tributos, uma melhoria da sua logística, né, para fazer com que o custo seja menor, né, no valor agregado e também na entrega do produto. Tal. E isso é saudável. E eu acho que isso aqui o governador, e eu acho que nós temos um Estado que não é beliscoso, é um Estado harmônico, um Estado que respeita as diferenças, respeita os pontos de vista, e nós estamos aqui criando mais um ambiente para difundir isso, divulgar isso. Porque o que nós queremos mesmo é que o Paraná continue crescendo, continue sendo realmente um Estado referência do Brasil e que tenha a distinção de até colocar hoje, né, um governador a ponto de ser, pelo que já realizou, um possível candidato à presidência da República. É de quando que nós tivemos isso? Só no tempo do Ney, né? O Ney era a figura que colocou o Paraná em evidência. E por quê? Porque também foi um visionário. Foi um cara que criou a Copel, que criou a Telepar, que integrou o Estado, né? Que fez com que a cultura... Pavimentou a infraestrutura. Né? Pavimentou a infraestrutura. Então, é bom, né? É realmente agradável você morar num Estado assim, né? Eu viajo muito para o interior, moro em Curitiba, mas quando vou para o interior eu vejo a extensão do que é, né, esse projeto Paraná em todas as... Você consegue ver a mudança no interior. Exatamente. Principalmente na industrialização. Na industrialização. E você tem hoje um campo, um momento... Assim, antigamente o Paraná e até o próprio Brasil era feito de pequenas plantas industriais. Tem uma Klabin, depois veio um Renault. E veja que foram momentos importantes, né? A industrialização do setor automotivo que o Jaime fez, né? Trazendo a Renault, depois a Audi, Volkswagen, né? E tal. Ok, teve sua área, mas hoje é muito mais do que isso. O Paraná não é só essas indústrias que muito são respeitadas e grandes, mas foram a base disso. E hoje você tem... Ontem mesmo eu estava conversando com um empresário do Paraguai e tal, e me disse, eu estou aqui, acabei de comprar um terreno de 300 não sei quantos mil metros quadrados em Ponta Grossa e vou construir a maior indústria de pneu no Brasil, né? Que é o Xbri lá. Então, são surpresas dessa que deixam a gente muito otimista, porque uma coisa é evidentemente as dificuldades no Brasil, né, heterogêneo, confuso, complicado, e outra coisa é você olhar para o Paraná e ver que, apesar do Brasil, né, nós temos aí um ambiente super... Você, como profissional da área de comunicação, dessa indústria maravilhosa e tudo mais, você consegue enxergar a marca Paraná? Você consegue enxergar que existe um desenvolvimento de uma marca? Eu acho que hoje mais do que nunca. Eu já tinha dito isso uma vez, me lembro conversando de forma assim íntima com o próprio Jaime, governador, dizendo, olha, governador, hoje a marca, naquela época, né? A marca Jaime Lerner é maior que o Paraná. E não pode, né? Quer dizer, eu acho que o Jaime foi e é ainda, né, uma figura de referência não só nacional e mundial, mas o Paraná tem que ser maior que isso. Tanto que o Coppola veio agora estrear exatamente, o filme um cara maravilhoso e tal. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, o Paraná está sendo uma instituição, né, acima dos seus governantes. Porque ela está vendendo um conceito de uma administração que realmente representa um modelo, né? Então, lógico, tem muito a fazer, mas... Vou dizer aqui, Ontem pela primeira vez Capaguiá, isso. na história. Na história, né? Eu acho que, de novo, assim, o governador teve uma sacada muito boa, né, de transformar a TV educativa numa TV de turismo, né? Porque a TV educativa, na sua maioria, em todos os governos que estiveram aqui, ela fazia o mais do mesmo, né? E tinha lá um ponto de audiência, não tinha nenhuma entrega. Mas, de repente, esse governo diz assim, não, eu preciso mostrar o Paraná para o paranaense, primeiro de tudo. E é Perfeito. turismo. Paraná para o paranaense, é uma indústria do turismo. E aí você tem agora, né, conteúdo suficiente que gerou e está gerando, você tem todo um ambiente para fazer com que esse produto passe das fronteiras. Você acha que ele sendo uma pessoa de comunicação isso interfere? Eu acho que com certeza ele tem essa pegada, né? Não só ele, mas ele vem de uma família de comunicadores, né, que sabem se vender muito bem. O pai dele é um brilhante empresário da comunicação. Então nós temos um ambiente também da indústria da comunicação que eu acho que tem que crescer muito, defendendo aqui, né, a indústria da comunicação, a indústria da comunicação. O Paraná precisa crescer mais ainda, né? Eu acho que tem setores que não enxergam isso
E eu vejo a própria indústria hoje como um setor que enxergou da importância. Alguns anos atrás, não tanto. E eu percebo uma coisa na tua fala, Leonardo, em vários momentos, que você é um otimista, né? Você olha com um olhar animado para o futuro, apesar desses percalços. Quando você olha para a indústria da comunicação, que integra essas outras indústrias, como a gente já falou, você percebe também essa oportunidade dessa transformação, o que, né, está por vir? A gente tem a TV linear, que continua sendo ainda um grande repositório de audiência, mas a gente tem percebido que cada vez mais o mundo e as telas são acessíveis a todo momento e a todos, né? Eu sou um otimista, mais do que nunca. Eu tenho 40 anos de indústria da comunicação e 20, 25 anos eu vivi sob uma indústria de monopólio, onde as capacidades, mesmo você sendo um belo criador, né, um belo incentivador, não eram suficientes porque as regras estavam muito fechadas. Hoje, no mundo digital, as regras abriram. E para quem trabalha mais, para quem for mais otimista, quem for mais desbravador, tem oportunidades. Então, eu costumo dizer aqui dentro que nós estamos vivendo num novo momento de criação dessa indústria e quem realmente tiver a fim, trabalhar, né, acreditar nisso, vai ter seu fruto que hoje o Grupo RIC se transformou na maior oferta, né, de audiência multiplataforma do Paraná. Por quê? Porque nós fomos pioneiros em integrar toda essa audiência, em estar em todos os momentos, multicanais e tal. E é uma nova jornada, né? Entendendo essa nova jornada desse novo telespectador, dessa nova audiência. O que me mostra uma sagacidade muito grande. Eu gosto de analisar negócios, né? A gente já conversou com vários CEOs e, por exemplo, muitos deles enxergam o mercado e vão entendendo como suprir os vários nichos, né? Você pega uma marca de beleza, tem um público A, mas ele também procura atender um público B, ele procura ter submarcas para atingir, para inclusive permitir que o seu consumidor se sinta contemplado. E eu percebo que você fez isso também no Grupo RIC antes de parecer moda, né? Você já tinha um público contemplado na televisão, você tem os rótulos importantes na rádio, daí você trouxe a News, mas tem a publicação Top View. Você conseguiu enxergar essa multiplicidade de Paranás e se conectar com ele. Foi projeto? Foi intuição? Conta um pouquinho disso. Acho que foi uma certa indignação, primeiro, de que existe todo um setor que não enxerga ainda a importância e a força do que é a comunicação. Veja o setor da indústria. O setor da indústria, é evidente que uma indústria, hipoteticamente aí falando... a indústria, né, do New Holland, né? Ela não necessariamente precisa fazer propaganda para vender trator, porque eventualmente ela é nichada. Mas ela entende, se nós conseguirmos convencê-la e mostrá-la da força que a comunicação, seja ela qual for, é importante para a marca, para a relação dela com seus stakeholders, para a relação dela com o ambiente onde ela trabalha e tal, e a comunicação pode fazer isso, o céu é o limite. Porque eu vou pegar o gancho nessa fala. Por exemplo, as máquinas deles, o agricultor só usa 25%, porque falta também conectividade. Se eles conseguissem divulgar que as máquinas deles hoje têm conectividade e podem ser operadas totalmente por telemetria, quem sabe as empresas, como a gente está fazendo agora, estão levando a Claro, TIM, Vivo para o campo, porque tem mercado para isso. Exatamente, é isso que eu digo. Todos os setores, o setor público usa muito pouco a indústria da comunicação para se comunicar. Temos alguns exemplos aqui, né, do Legislativo, por exemplo, que fez um trabalho belíssimo na área de comunicação. Hoje, ele é visto pela população de uma maneira completamente diferente. Nós temos um judiciário tímido, o Tribunal de Contas tímido, o Ministério Público tímido, que precisa se comunicar. Então, esse poder público precisa estar próximo, precisa a sociedade entender qual é o papel deles. Da mesma forma, a indústria. A sociedade hoje precisa entender o papel do agronegócio. Né? As cooperativas, hoje as cooperativas se enxergam assim, não, eu só exporto, mas qual é a relação que eu tenho com a minha sociedade, com o meu... Mas a população não conhece a indústria das cooperativas. Quando a gente fala que as cooperativas faturaram ano passado mais de 200 bilhões, e não é aqui no Paraná, Faria Lima não sabe disso. Tá? E aí a sociedade não enxerga o papel da importância, né? Os 11 milhões, 12 milhões de habitantes do Paraná não estão conectados, né, com esse setor tão importante no desenvolvimento da própria vida daquela pessoa, seja a mais simples ou a mais sofisticada. É preciso que a gente realmente, e a indústria de comunicação faz isso, eu comecei dizendo, é um ecossistema, né? Ela é parte do todo, ela precisa integrar a sociedade
com esses diversos setores. E o impressionante, muitas vezes quem não se comunica antes só lembra da comunicação ou de fortalecer a marca, um legado em momentos de crise. Que tem que se defender. Que ele tem que se defender. Né? Tem que ter um problema, tem um problema qualquer, ou uma máquina que foi mal vendida, ou o consumidor que entendeu diferente, e aí vem o papel da comunicação para explicar. Né? Não, você trouxe muito bem, o Bequim complementou o exemplo do agro. Né? Durante muito tempo ele foi demonizado, se tinha como o agro era poluente, o agro era desmatador, tinha uma desigualdade com relação à agricultura familiar, quando na verdade, quando você demonstra que as cooperativas, na verdade, elas são grandes agregadores de propriedades menores, que tornam elas competitivas, mas eles entenderam que essa oportunidade de conversar antes é importante. Citou o Legislativo, eu vejo esses outros órgãos que realmente não se posicionam, não ocupam um espaço no debate público, e é isso, o Made in Paraná, de histórias que movem, né, que transformam a nossa economia, ele cria essa oportunidade de conectar. E o que está por trás? Não, porque se você não tem um arcabouço ali forte, institucional de regras, né, inclusive o Prêmio Nobel mostrou isso, né, que os países que se desenvolvem são aqueles que têm instituições fortes. E só tem instituição forte aquelas que se conectam com as pessoas, que têm credibilidade. Exatamente. E a indústria da comunicação conecta. Se conecta. Você vai conectar a indústria junto com a população, junto com o consumidor. O desafio aqui nosso, né, é fazer com que a população perceba, se aproxime mais da planta industrial do Paraná. Agora, Leonardo, eu conheço uma iniciativa que o Grupo RIC tem levado adiante, que é fortalecer a conectividade, né? A interação de quem está assistindo com as TVs conectadas, que tem essa possibilidade da troca que é muito rica. Esse é o caminho da comunicação, de fato, essa integração entre quem emite, mas também escutando quem consome? O grande desafio hoje da indústria da comunicação está exatamente em transformar a nossa plataforma numa plataforma de conexão. Quer dizer, lógico que a TV é importante, TV aberta, a rádio, né? Mas é exatamente isso que nós estamos nos transformando, a famosa TV 3.0, que está vindo aí daqui a um ano e pouco, que é transformar o nosso instrumento num instrumento de conexão. Né? Exatamente igual como as Big Techs hoje entregam para o consumidor, né? Ou para a audiência no modo geral. Quer dizer, qual é a grande diferença e onde é que nós perdemos um pouco desse ambiente nos últimos 5 anos? Foi no crescimento expressivo que o mundo digital teve e que, de alguma forma, permitiu que as marcas e que a audiência usassem ela de uma forma interativa. Né? Você clica lá, ou um banner qualquer que vai num site qualquer, sabe exatamente quem está clicando, onde ele está, se é geolocalizado ou não. E como a gente vem de uma indústria passiva, onde a televisão ainda não está conectada, essa foi uma grande perda, apesar de, independente desse detrimento, nós temos o único veículo que tem a capacidade de expandir ou de divulgar para uma massa de audiência tão forte, tão expressiva. Nós temos a massa, hoje ainda representamos aí, com certeza, falando especificamente de televisão, né? Nós temos hoje, o curitibano assiste 6 horas de televisão por dia. Né? É o único veículo que pode fazer, através de um programa, atingir de um programa 5, 6 milhões de pessoas, né, de forma automática. O que nos faltava? Faltava a conexão. E faltava a geolocalização. Com a TV 3.0, que estará aí logo, nós vamos estar transmitindo os nossos sinais por streaming, através da conexão da internet. Então, quem tem hoje Smart TV, e nós já fazemos isso hoje com a TV conectada, vai poder receber as nossas mensagens, seja publicitária ou seja de conteúdo, de forma nichada. Eu posso mandar... E interagir. Ele pode interagir comigo, ele pode, se você gostou ou não gostou do comercial, ele pode de alguma forma clicar no QR Code e ir direto para o nosso portal, e eu posso mandar mensagens e campanhas geolocalizadas. Então hoje eu já tenho. É impressionante a adesão que nós temos com essa... Nós somos pioneiros no Brasil com a TV conectada, estamos há mais de 2 anos fazendo isso, e a adesão dos nossos anunciantes é impressionante, né? A gente tem praticamente, eu diria que hoje 20, 25% de toda a nossa massa de publicidade já é feita através da TV conectada. E hoje todo mundo que tem alguma dor, né, para gerar alguma campanha geolocalizada, né, ele usa a TV conectada. Um exemplo aqui, o prefeito Rafael Greco um dia estava tendo problema, né, em um bairro específico em Curitiba, no programa Lixo que Não é Lixo. Em vez de ele fazer uma campanha
que sairia muito cara para ele, né? Onde abrangesse toda a cidade, ele queria falar só com Aquele bairro. E ele, se usasse a internet, seria muito confuso, disperso, ação e tal. Ele usou a nossa televisão para emitir uma campanha específica para aquele bairro. E foi um sucesso absoluto e com menos custo. Então, são exemplos como esse que fazem com que, né, respondendo a tua pergunta, eu costumo passar para os nossos aqui colaboradores que a gente tem um mar de oportunidades. Evidente que não é nada fácil, né? Nós temos que trabalhar, criar, usar de todos os instrumentos de distribuição que a gente tem. Agora a gente está implantando uma empresa de mídia exterior, por exemplo, que era um braço que a gente não tinha. Vamos entrar em mídia digital, que é um braço importante de complementação, não só de divulgação de marcas, como de conteúdo, enfim. E a gente tem que estar em todos os momentos. Estamos aí fazendo uma oportunidade para os empresários. Exatamente. Mas é interessante, Leonardo, você citou o Jaime Lerner como uma fonte de inspiração e ele usava um conceito que era a acupuntura urbana, de pequenas intervenções que geravam grandes resultados. Você está me falando aqui de uma acupuntura comunicacional, né? Quer dizer, você vai direto na dor do... Direto em cada uma dos segmentos. Eu digo que o mapa de comunicação não é nada diferente do mapa de logística de um país. Você, para distribuir sua carga ou você se comunicar, você precisa ter acesso aos rios, aos aeroportos, às freeways, às pequenas estradas. Cada uma delas tem um objetivo de carga, né? E você tem aí, com certeza, na comunicação, como um elemento de distribuição, né, você tem que estar em todas essas vias. O desafio é você encaixar o melhor conteúdo, né, o melhor produto para cada uma dessas vias, para que você possa ser atingido, né, ou ser abordado pelos conteúdos relevantes que o Grupo RIC tem em todo o seu momento de jornada diária. Eu sinto que, de alguma maneira, o Grupo RIC faz isso. Quando eu vejo, né, você citou o nosso hub de agronegócio, mas eu sei também que nós temos uma vocação muito grande na gastronomia, que valoriza, inclusive, os ingredientes locais. Temos a estrutura da arquitetura, da construção civil, que nós estamos aí com uma presença muito relevante. A gente abraçou as dores do mercado imobiliário. Esse é um outro mercado que era muito mal visto, ou é pouco visto, né? É visto pelo cidadão comum como mercenários do metro quadrado, querem construir de qualquer maneira, não tem compromisso nenhum com sustentabilidade. Tá? Precisa mostrar para eles, para a população, que eles são aliados, né? E aí preciso realmente tentar criar uma estrutura para comunicar isso. Mas quando viaja pro vizinho ou viaja para o exterior, fala que o metro quadrado lá é mais caro, mas entrega mais. Mas aqui quer pagar menos. Exatamente. Então tem que valorizar essa indústria, mostrar o quanto é importante, o quanto está por trás, né, de uma sofisticação de melhor construção, o quanto essa indústria é importante. Então, nós temos esse, né, do rural, nós temos do mercado imobiliário, temos de serviço. Você que está falando bastante do imobiliário, só dá um dado. Só com a ponte atingindo já os 30%, foram lançados mais de 11 torres em Guaratuba. É isso. Guaratuba não se construía há mais de 10 anos. E foram lançadas agora 11 torres. Então, ou seja, isso é um dado impressionante. E essa situação do mercado da construção civil, né, o Becquim trouxe a importância de uma intervenção do poder público, de sinergia com justamente a iniciativa privada que potencializa isso que está acontecendo com sustentabilidade. Mas é muito disso, né, Leonardo? As pessoas às vezes veem o que lhes incomoda e é um dever da indústria, talvez, expor justamente o que ela potencializa. Construção civil, você tem uma empregabilidade maravilhosa, você tem uma cadeia de fornecedores incrível, né? Outra, né? E tem desafios, né? Tem dores. Isso. Então a gente está usando isso aí. Ela inovou muito pouco. Se você parar para ver dos últimos 10 anos, a construção civil não inovou tanto quanto uma indústria 4.0 e que cabe inovação. Exatamente. E a ideia é exatamente isso, ela está conectada com também a demanda da população. E a população entender, né, que ela precisa também se conectar com a indústria para ela ser ouvida, né? Então essa via de duas mãos é conexão. Isso, né, nós tivemos alguns exemplos muito, muito claros agora no debate da reforma tributária. Muitos setores disputaram, né, quais seriam os benefícios tributários, quais teriam direito a certas isenções, e aqueles que conseguiram, de alguma maneira, sensibilizar os parlamentares, é aqueles que têm uma conexão maior com a população. Então, muitas vezes, deixar para se comunicar no momento da dor é correr atrás. É tarde. O governador tem aquela fala, né? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E a gente quer ter futuro, a gente não quer ter destino. Exatamente. E essa, de novo, assim, o que nós estamos fazendo aqui, né, trazendo, por exemplo, o Becquim, é uma figura
eu acompanho, assim, às vezes de perto, às vezes de longe, incansável, né? É um desbravador, um bandeirante do Paraná, fica vendendo o Paraná para o Brasil inteiro. Cada vez que vem, cada viagem que traz um monte de novidade. A gente precisa contar isso, né? E aí também usar, e o Bequim é o nosso anfitrião e conector disso, para exatamente poder trazer as dores dessas indústrias, para que ele também possa usar os nossos instrumentos para pleitear um melhor ambiente para essa construção. Exatamente, nós alcançamos agora 214 países para os quais o Paraná exporta. Isso é uma marca importante, mas a gente é limitado pelo tempo, né? Algumas coisas são flexíveis, outras nem tanto. Então, Leonardo Petrelli, queria agradecer por ter aceito o convite de inaugurar esse podcast que você idealizou junto com o Bequim, sonharam essa possibilidade que fortalece a marca do Paraná, que fortalece essas possibilidades de acupuntura na comunicação. Então, muito obrigado por ajudar a transformar o Paraná. Bequim, por favor. Leonardo, muito obrigado por acreditar nesse projeto, para a gente poder trazer os empresários aqui, aqueles que junto constroem a marca Paraná, e a gente poder mostrar isso daí para o Brasil todo, mostrar para o Paraná, para o Brasil todo, e como você disse, isso aqui vai alcançar fora do Brasil. Eu que agradeço, Juliano e Bequim, né, por ter aceito também a convocação que nós fizemos de vocês. E para mim é um desafio, porque falar em público não é fácil. Agora, o que é importante dizer aqui para a nossa audiência também, né, o Bequim é um amigo, companheiro, mas ele sabe, né, da neutralidade do grupo e da capacidade do interesse do grupo, do coletivo, é dizer que esse é um palco não só para falar também de coisas boas. É um palco que o empresário pode usar para falar de suas dores. Sim. Né? Então aqui é também usar esse momento para discutir, para trazer, se às vezes é preciso trazer o governo para realmente falar sobre discussões Sim. que sejam importantes para a indústria, ok, né? Qualquer coisa que seja necessário, porque o que a gente quer aqui é fazer uma mesa de integração, criar esse ecossistema para que todo mundo tenha essa oportunidade de buscar o bem comum, que é o desenvolvimento do Estado, e para todos nós, com certeza, um resultado melhor. Então, ótimo. Jornalismo de resultados. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Bequim. Obrigado, viu? E espero que no próximo episódio, né, que já vai estar aí, com certeza, vão ter uma grande surpresa aí, que vai ser uma figura que representa esse muito estado daquilo que nós falamos. E virão outros aí que eu tenho certeza que serão muito agregadores aí para a nossa audiência. Obrigado. Obrigado. Maravilha, muito obrigado a você que nos acompanhou. Mande mensagens, se integre com a gente e é isso. Se conecte com o Made in Paraná, histórias de quem faz a nossa economia.